Bom dia, gente. Bom dia, mulherada. Hoje é Dia Internacional das Mulheres. E para mim é muito legal estar falando de carreira aqui com vocês, porque faltam 136 anos para a gente atingir os mesmos direitos que os homens ao redor do mundo e 268 anos para a gente ter o mesmo poder econômico que os homens ao redor do mundo. Então, é um baita desafio e uma das coisas que eu prezo bastante é compartilhar conhecimento. Então, eu espero impactar a carreira de todo mundo aqui de maneira positiva e principalmente das mulheres, porque a gente tem muitos anos pela frente para poder diminuir esse gap com relação a oportunidades e poder econômico. Conto muito com todo mundo e agradeço muito por todos que estão aqui hoje nessa apresentação. Eu vou compartilhar minha tela com vocês para a gente ir para o conteúdo e podem me interromper se tiverem dúvidas, comentários. Como o tempo é bem curto, eu vou me concentrar na apresentação, mas a Vitória vai dar uma olhadinha no chat se tiver alguma coisa, ela me interrompe, tá? E a gente pode continuar essa conversa depois no Hub e também nos chats que a gente tem lá no Google Suite, tá bom? Bom, então vamos lá. Como eu estou com duas telas e a definição do Mac é muito melhor, vocês vão me ver de ladinho. Se eu usar a câmera do meu monitor, vocês vão ver apenas um borrão de Raquel. Então, eu peço desculpa que eu vou ficar um pouco de ladinho aqui para conversar com vocês, tá? Mas de vez em quando eu olho para essa câmera aqui para a gente bater um papo. Então, vamos lá. A grande pergunta é, o que você faz antes de montar o seu plano de desenvolvimento? Isso aqui é uma coisa que aconteceu comigo quando eu entrei na AC, usando todas as ferramentas, a gente tem várias coisas muito legais, né, para a gente usar. E eu acabei encontrando um caminho do meio para poder conectar as ferramentas todas de uma maneira bem prática, tá? Qual que vai ser o nosso caminho aqui hoje? A gente vai fazer um check-in. Esse não é o check-in que a Vitória vai mandar, o check-in que ela vai mandar vocês têm que preencher, tá? Esse aqui eu vou pedir interação no chat. Vou falar um pouquinho sobre mim, coisa rápida. Por que eu estou falando disso hoje, né? Vou falar um pouco do processo de planejamento, e aí a gente faz um check-out para ver como é que a gente termina essa sessão. Então, para esse check-in primeiro, eu quero saber como é que vocês estão chegando aqui na escala Lady Gaga. É uma das divas maravilhosas, empoderadas que a gente precisa trazer para o Dia Internacional da Mulher, né? Então, eu quero saber se vocês estão no 1. Manda no chat aí para eu ver. Plena, maravilhosa, elegante. 2, animadíssima. 3, focada na missão. 4, um pouco desesperada. 5, on fire. Ou 6, precisando de ajuda. Como é que vocês estão chegando aqui? Eu quero ver aqui no chat o que vocês estão mandando. Ó, tem vários 2 aqui animada. Ai, sextou também, né, gente? Então é um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Temos a Fabiola tá on, Fabiola tá on fire, vi um 5 aqui. A Jane tá on fire. Achei, simples. A Hannah achou que o sexto era me sentindo abraçada. Pode ser também, se sentindo abraçada pode ser também. Que como ela tá com uma cara meio assim de desalento, eu achei que tinha uma conotação mais desesperada. Mas eu amei que a maioria aqui tá animada, então eu vou pegar essa animação de vocês para poder continuar. Obrigada por quem mandou aí o seu sentimento de hoje. E no final a gente vai ver como é que vocês vão sair da sessão. Um pouco sobre mim, gente. Então, eu sou mulher, tenho a pele clara, cabelos escuros. Às vezes eles estão cacheados, às vezes lisos. Hoje ele está meio termo, tá? Mais ou menos. Ele tem humor próprio, então ele tem uma vida que ele escolhe como é que ele vai acordar. Eu sou uma pessoa que volta à música quando eu não sofri o suficiente. E não necessariamente sofrer de tristeza, tá? Às vezes é um sol de guitarra maravilhoso que eu preciso sentir ele de novo. Eu volto à música de novo. Às vezes é uma Stairway to Heaven que tem 12 minutos e eu volto ela novamente. Então eu sou essa pessoa que precisa viver a música. Eu já estou quase andando com um sombrinho, um rolinho de papel higiênico na bolsa, porque eu sou uma jovem senhora, então a gente está mudando, né, alguns hábitos. Eu gosto de conhecer lugares novos em São Paulo, gosto de bater perna na cidade e ocupar os espaços. E nas horas vagas, eu atuo como UX Researcher aqui na C, porque eu nasci linda, pero não nasci herdeira. Então, a gente tem que pagar os boletos, não é verdade? Então, é por isso que a gente está conversando aqui hoje. E por que eu vim falar disso, gente? 2020 foi um ano traumático para a humanidade e foi um ano também de muitas mudanças para mim. Então, eu tinha trabalhado já há mais de 10 anos com marketing, eu tinha uma gestão Latinoamérica de produtos de manutenção numa multinacional que eu trabalhava, era uma posição de gerência super estabilizada. Aí eu fui fazer um curso de UX Design para melhorar as coisas que eu fazia, e aí eu falei, não consigo desver isso, não consigo, preciso trabalhar com isso agora. Então eu resolvi fazer a minha migração
de carreira para UX Research, que eu já tinha pesquisa no meu background, já tinha várias experiências que poderiam ser úteis, e aí eu fiz essa migração. E aí foi quando esse planejamento vivo, que eu vou compartilhar um pouquinho com vocês do processo, foi que fez a maior diferença para mim, porque eu trabalhei em muitas empresas tradicionais que o plano já vinha. Você não vai virar tão, você vai virar o que a gente quer. Então, de analista júnior para pleno, para sênior, você segue o script lá, não tem muito espaço para criar, não. Mas no mundo do design, principalmente no mundo que a gente vive na AC, a gente tem muitas possibilidades, muita flexibilidade de ir atrás do que a gente quer, que é bom para a nossa carreira. A gente é dono da nossa carreira, não é a empresa que é dono da nossa carreira. Então, para mim, foi muito transformador poder construir meus próximos passos com tanta flexibilidade, com tanta criatividade. E aqui na C eu consigo ainda mais, porque tem muitas ferramentas que me ajudam nesse processo também. Tá? Então, é por isso que eu quero mostrar isso para vocês. E ao longo dos últimos 3 anos, eu tive muito crescimento, muito aprendizado, mudou muita coisa, e eu atribuo muitos desses benefícios a esse processo mais criativo aí de desenvolvimento, tá? Ao invés de planejamento, eu gostaria de falar criação, porque planejamento é uma palavra meio chata, assim, me lembra de planejamento estratégico de uma participação pública, tipo, medo não, sono. Então, medo do ponto tedioso né? Então, eu gosto de falar de criação, de criar caminhos, possibilidades, que aí fica uma coisa mais receptiva, né? Uma coisa mais interessante. E é isso que eu vou mostrar para vocês hoje, tá? Eu montei no Figma, na vida pessoal, eu uso o Miro, que o Miro gratuito, ele tem mais coisas do que o Figma, das coisas que eu gosto de mexer, né? Então, eu faço no Miro. Mas eu criei a mesma coisa no Figma. Aí depois, se vocês tiverem interesse, eu posso mandar o link para vocês contribuírem e vocês podem copiar, colar, fazer o que vocês quiserem, porque é para a gente usar, tá? Se vocês acharem interessante, pode usar. Então, eu vou, antes do checkout, obviamente, mudar aqui a minha aba para poder conversar com vocês sobre esse processo de criação de caminhos aqui. Para quem é do design, esses 2 diamantes já são velhos amigos de guerra, não é verdade? Que é o duplo diamante do design thinking. Para quem não é do design, não tem problema. Eu vou explicar de uma maneira bem rápida, porque a gente não tem muito tempo. No processo de design thinking, a gente tem alguns processos. Pode falar, Hannah. Desculpa, é porque você falou que ia compartilhar a tela do Figma, né? Ou do Miro, desculpa. E só que ainda está na apresentação para gente. É verdade, porque eu tinha escolhido só a tela do Google. Vamos fazer isso de novo. Obrigada. Imagina. Agora sim. Agora foi? Show, agora foi. Então, minha gente, esses 2 diamantes são velhos de guerra dos designers e as pessoas que estão mais associadas com isso. Quem não conhece, não tem problema, tá? Eu vou explicar rapidão. Quando a gente vê essa partezinha aqui, ó, abrindo a boquinha do primeiro diamante, é porque eu estou ampliando minha visão, trazendo possibilidades, ideando coisas, eu estou aumentando o escopo de tudo que eu posso fazer em relação à questão que eu estou discutindo, né? Quando eu fecho a boquinha dele aqui, é porque eu estou fazendo escolhas, estou tomando decisões, eu estou priorizando. Aí o segundo é a mesma coisa. Eu não vou falar aqui do duplo diamante do Design Thinking, que ele tem as etapas específicas, por questão de tempo, mas depois eu posso mandar referência para vocês também. Hoje o que a gente precisa saber eu tenho uma divergência quando eu quero abrir possibilidades e eu tenho uma convergência quando eu quero tomar decisões. E isso a gente vai aplicar no nosso plano de carreira, tá? Antes de falar do que eu faço no dia a dia, eu quero falar desses roxinhos aqui. Eu quero, inclusive, que vocês me contem, dentro da C, qual ferramenta, eu podia ter feito um quiz, né, gente, para saber como é que a gente está. Quais ferramentas a gente avalia nossas próprias competências? Alguém sabe o nome dessa ferramenta dentro da C? Vocês estão tímidos, gente? Pode mandar. Qual que é essa ferramenta? Quando a gente chega, o Ridan, eu vi que ele entrou, o Ridan já falou, Raquel, você precisa conhecer essa ferramenta, se avaliar. Aí, SWOT. É isso! É o SWOT mesmo, Paloma. Muito, muito, muito obrigada. O Profiler também é interessante, porque ele também pode ajudar a gente a avaliar o nosso perfil. É verdade, Hannah. Vou considerar os 2 aqui. E no final de tudo, aqui do processo que eu vou apresentar para vocês, a gente acaba organizando um plano de ação com atividades e prazos
Qual ferramenta nossa nos permite colocar tudo bonitinho? Eu vou fazer isso aqui até dia tal, isso aqui até dia tal. Só impacta depois a gente poder ganhar um bônus. Qual que é essa ferramenta? IDP, exatamente, ou PDI. Perfeito. E ao longo de todo esse processo, a gente tem uma ferramenta que a gente joga os prints maravilhosos de feedback de cliente, feedback de pares, a gente conta um pouquinho do nosso processo, é uma apresentação muito importante. Como que chama essa apresentação, gente? Tem um nome comprido, ela. Taking Ownership, exatamente. Então, esse processo que eu vou comentar com vocês, ele entra nesse meio. Eu fiz a SWOT, tá? Eu já sei que eu tenho que desenvolver algumas coisas. Eu preciso preencher o PDI para poder, no dia a dia, ver o que eu estou fazendo, o que está faltando e realmente desenvolver aquelas habilidades. E ao longo de todo o processo, documentar isso daí, né? O meu desenvolvimento, minhas conquistas e tudo mais. O que eu faço, gente, é o seguinte. Na primeira parte, eu penso quais são as habilidades importantes para a minha carreira. O que eu quero desenvolver? Eu sei que uma pesquisadora precisa saber fazer entrevista, fazer survey. Na minha atuação é importante falar inglês. Eu preciso saber mexer no Figma, saber mexer no Miro. Eu preciso me comunicar muito bem, contar boas histórias. E aí a gente vai fazendo, quando a gente está sozinha, a gente chama isso de brainwriting. É como se fosse a versão individual do brainstorming. O brainstorming é quando todo mundo dá um monte de ideia, né? E o brainwriting é quando a gente mesmo vai lá e coloca um monte de ideia. Então, esses post-its aqui, eu costumo usar para colocar realmente tudo aquilo que eu preciso desenvolver. E aí, gente, o céu é o limite. Não precisa ter medo. Não dá tempo, não tem dinheiro, não é tão importante. Aqui é a hora de colocar tudo que vocês acham que é importante realmente desenvolver, tá? Depois a gente vai passar pela etapa de priorizar isso daí. Isso aqui vem da onde? Vem do próprio trabalho que a gente desenvolve no cliente, que a gente vê, putz, eu não sei muito bem de AI, eu preciso aprender um pouquinho disso aqui. Um artigo que você lê e vê um tema novo, um curso que você vê e fala, nossa, eu gosto muito disso aqui, vou saber um pouco mais. Ou um livro. São muitas as fontes que mostram para a gente coisas que a gente precisa desenvolver. Mas está na dúvida? Faz uma mentoria. Conversa com alguém que tem um caminho legal que você acha muito, assim, olha, aquela pessoa é admirável a carreira dela, eu gostaria de aprender com ela. Marca uma mentoria com essa pessoa, com outras mais, para você consolidar suas visões, porque às vezes a gente fica um pouco confusa, né? Tanta coisa para fazer que precisa de alguém um pouco para ajudar a gente a se organizar. Marca uma mentoria. Aqui dentro da ACE, as pessoas são super abertas para bater papo, e também tem plataformas fora da empresa que vocês também podem trocar ideia, tá? Vou falar um pouquinho mais disso adiante. Beleza, aí vocês saíram com 50 habilidades. Até no Medium sempre tem artigos falando sobre as habilidades de 2024, habilidades do designer ou da pesquisadora, da pessoa de finanças, de RH, todas as áreas. Sempre tem um artigo em algum lugar falando das habilidades do ano, né? Então é legal vocês darem uma lida também. Beleza, mas eu preciso saber onde eu vou focar, né? Então, quais serão minhas escolhas? E aí o critério, gente, é de vocês, porque a carreira é nossa. Então, se eu quero focar numa habilidade que seja rara no mercado, é um critério. Se eu quero ir para uma habilidade que está todo mundo desenvolvendo, eu não quero ficar para trás, é um critério também. O que importa é, lá no SWOT, você ter desenvolvido sua autoavaliação, se conhecer bem, saber aquilo que você quer, os seus próximos passos, para que essas habilidades estejam coerentes com a sua escolha, coerentes com o que você quer para o seu futuro, porque senão a gente perde o foco, né? Então, aqui você vai, o que eu vou focar esse ano? E é vivo, né, gente? Chegou no meio do ano, o mundo mudou, a sua cabeça mudou, você conheceu uma coisa nova, não fica preso a alguma coisa que você desenhou antes. Isso aqui é vivo, isso aqui tem que ser flexível, né, para você e gerenciando sua carreira. A gente não controla muita coisa que acontece no mercado, né? Às vezes surge uma plataforma imperdível, que a gente tem que aprender sobre ela. Vamos colocar ela então, né? Então tem que ser vivo. Então, esse primeiro diamante, a gente abriu as possibilidades, a gente viu tudo que a gente tem que desenvolver, entrou em desespero, dormiu em cima do assunto, chegou no outro dia e falou, não vou dar conta, normal, faz parte do processo, e aí a gente vai fazer escolhas, né? Porque a gente precisa filtrar isso aí para ter foco. E aí a entrega dessa primeira avaliação, essa primeira discussão com a gente mesmo, são as habilidades foco.
Então, beleza, já fiz a minha ideação e saí com o meu foco. Na segunda parte, o que eu faço é, tá bom, e agora? Como é que eu resolvo isso? Né? Como é que eu vou desenvolver cada uma dessas skills? Porque tem muita coisa, tem muito recurso. Já vai a gente de novo fazendo uma ideação de tudo que é possível. Olha, tem livro, tem os mais clássicos, né? Livro, curso, absorver conteúdo de YouTube. Dentro da C também tem treinamentos prontos, super interessantes para fazer. Tem os mais diferentes, então, por exemplo, vou fazer um trabalho voluntário que desenvolva essa habilidade, vou buscar uma causa social que possa me ajudar a desenvolver esse lado. Tem de tudo, né? Tem podcast, tem treinamento online, presencial, tem que fazer um treinamento. Lembrando que aqui, gente, é muito importante. 3 coisas. Não é só consumir o conteúdo. Consumir é muito importante porque faz aquele forro, né? Faz aquela base. Mas a gente precisa praticar. Consumir agora, como é que eu ponho isso aqui em prática? É num projeto novo no cliente? É numa coisa nova que estou fazendo dentro da C? É num projeto voluntário? Enfim, precisa praticar, né? Porque senão a gente não adianta só comer, tomar whey protein e não fazer musculação, o músculo não vai reagir. E a gente precisa compartilhar também. E a gente precisa mostrar, porque a gente aprende muito quando a gente ensina. É meio doido isso. Mas é porque você revisita o pensamento, você produz um material, você desenvolve técnicas de explicar aquilo que está dentro da cabeça. Tudo isso você está repetindo aquele conhecimento na sua cabeça várias vezes. É como se você estivesse estudando de novo, né? Então, é importante esses 3 pilares sempre: absorver o conteúdo, praticar o que você aprendeu e compartilhar também tudo aquilo que você desenvolveu. Essas possibilidades entram todas aqui. Só que às vezes não dá para fazer tudo dentro do ano, né? Às vezes a gente tem que fazer escolhas também. Por isso a gente vai priorizar os caminhos. A pessoa está numa transição de carreira, pode ser um momento de absorver bastante conteúdo. Então pode ser que os cursos nesse momento ocupem mais espaço na vida dela. A pessoa já está super tranquila ali. Então, ela vai precisar de um curso ou outro para rever alguma coisa, conhecer coisas novas, mas como ela é muito experiente, ela talvez esteja mais na parte de compartilhar o conhecimento dela, né, para poder desenvolver outras coisas. E as pessoas que estão no meio entre uma transição de carreira ou início de carreira e uma senioridade, tem uma mistura de tudo isso, né? Então, é importante avaliar a sua própria senioridade em relação a isso para você poder priorizar como que você vai aprender. Beleza, Vicky, a gente já está quase terminando aqui. E isso aqui vai gerar os seus caminhos de aprendizagem. Tá bom, lindo, maravilhoso, o Figma fica colorido, mas e na prática? Na prática, você pode usar esse modelo para preencher esses post-its, mas eu tenho um passo depois que é organizá-los, né? Porque às vezes sai muita habilidade e eu não estou conseguindo ter uma visibilidade fácil disso, então eu preciso agrupar em coisas parecidas. E também fazer o mapa do que eu vou estudar em 2024. Eu fiz um exemplo aqui para vocês, por exemplo, de grupos. Eu agrupei coisas em hard skill e soft skill. Hard skill é uma coisa mais técnica e soft skill uma coisa mais comportamental. Dentro do hard skill, eu identifiquei pesquisa quali e pesquisa quant. Em pesquisa quali, os post-its que eu tinha colocado lá, que eu tinha que desenvolver, entrevista etnográfica, diário de estudo, observação, são alguns exemplos. De pesquisa quant, estatística básica, multivariada, ou software de pesquisa. De soft skill, eu coloquei gerenciamento de conflito. Quem não precisa, né, gente? Fazer conversas difíceis, gerenciar conflito na equipe. Tudo isso foram grupos que eu criei por similaridade. Você vê que as coisas são parecidas, você junta ela em grupos. Esses grupos são os que fazem sentido para você. Para mim foi hard skill, e dentro de hard skill, pesquisa qualiquant, por exemplo. E aí eu trago para cá só o que eu vou focar. Então vamos dizer que eu escolhi, que é importante para mim, focar em pesquisa quali, que eu preciso muito aprender entrevista etnográfica. Então, o tipo de entrevista em profundidade que você conhece bastante a pessoa, sabe? E aí eu disse que eu vou fazer cursos, livros, vou escutar podcasts enquanto lavo aquela louça e fazer mentoria, né? Porque eu preciso trocar ideia com pessoas. E aqui, gente, o que ajuda muito, já traz o site do curso, traz o preço dele, porque às vezes entra Semana do Cliente, entra Black Friday, você vê aqui, isso aqui não compensa não, isso aqui não é promoção não, aumentaram para diminuir. Ou você já estava de olho e viu que realmente diminuiu. Traz o livro aqui que você quer comprar, né, para você, para ficar fácil de achar ele depois, traz o link dele aqui.
traz o podcast. Como eu não tenho o Spotify no computador, eu trouxe do YouTube, porque muita coisa do Spotify está no YouTube, né? Traz aqui o link para ficar mais fácil de você se encontrar. Mentoria, você pode marcar dentro da empresa, né? Ser super aberto para isso. E a gente também pode usar a DPList ou Mentora, que são duas plataformas muito interessantes para encontrar pessoas para trocar ideia, tá? E aqui a gente tem o nosso Making Myself Available, né? Estou me tornando disponível, que nossos líderes abrem as agendas para a gente conversar. Também é importante aqui, tá? E aí embaixo eu coloco um mês, mais ou menos, para eu ter uma noção, né? Então, em janeiro eu vou fazer esse curso, porque esse curso desbloqueia para eu entender melhor esse livro, fazer essa mentoria. Então, eu vou colocando a estratégia aqui embaixo dos meses que eu vou estudar. Pode que eu não vou escutar tudo de uma vez, eu vou escutar ao longo da louça, vou pendurar uma roupa, fazer um negócio, que eu vou escutando esse podcast. Esse é como eu escuto, tá, gente? Mas eu sei que tem gente que escuta com caderninho, tal, anotando, que é ótimo também. E aí, quando eu vou para o meu PDI, cara, já está aqui. Então, eu já sei que eu vou fazer o curso tal nesse mês, eu já sei que eu vou escutar isso aqui nesse mês, eu vou entrar em tal projeto naquele mês. Então, fica muito mais fácil de conectar a SWOT, que eu avaliei tudo que eu preciso fazer, que eu preciso desenvolver, com o PDI, que é o meu plano realmente para eu me desenvolver. Esse meio ajuda você a idear, priorizar não só o que você vai aprender, mas também as ferramentas que você vai utilizar para isso, porque fica uma caixa, uma folha em branco, né, para preencher aí, e eu acredito que esse exercício ajuda muito a completar, fazer o recheio, né, entre a SWOT, o PDI, e com o suporte aqui da nossa Taking Ownership. Então, é o que eu tenho feito, é o que eu desenvolvi ainda mais estando na C por causa dessas ferramentas boas que a gente tem. Então, eu refinei o que eu fazia antes e tem funcionado legal. E eu espero que tenha ajudado vocês, tenha trazido insights também, porque ao longo da semana eu vi muita coisa legal que nossos colegas apresentaram. Muitas coisas casam aqui, algumas coisas têm até uma certa sobreposição. Então, eu espero muito ter contribuído com tudo o que foi visto ao longo da semana. É isso, gente. Se tiverem dúvidas, sugestões, estou aqui para ouvir vocês. Muito obrigada a todos que estiveram aqui.